ano de 2009, o programa Gestão Eficaz apresentou a história de importantes líderes e empresários bem-sucedidos. Então, para encerrar o ano com chave de ouro, o programa Gestão Eficaz vai fazer 2 edições comemorativas. Na primeira, hoje, você vai acompanhar a história de uma vida dedicada aos estudos e à educação. Eu estou falando da história do professor Judas Tadeu Grassi Mendes, o fundador da Estação Business School e seu diretor-presidente. Olá, professor Judas Tadeu, muito obrigada por estar conosco hoje aqui nesse programa especial. É um prazer estar aqui com você. O professor Judas Tadeu Grassi Mendes é engenheiro agrônomo, PhD em Economia pela Ohio State University, com pós-doutorado pela mesma universidade. Foi professor titular da Universidade Federal entre 1975 e 94, professor visitante da Meiji University no Japão e da Ohio State University em 95. Hoje é fundador, é o fundador e hoje é diretor-presidente da Estação Business School. Professor Judas, vamos começar essa conversa. Eu queria ouvir um pouco da sua infância. Como foi sua infância? É verdade que o professor começou a trabalhar com apenas 10 anos de idade? Não, na verdade, com 7 anos. 7 anos? Claro que faz muito tempo, eu não vou falar a minha idade aqui, mas já faz um bom tempo, já cheguei no 60, mas já com 7 anos, minha família morava no interior, meu pai tinha, vamos dizer, uma pequena fazenda, não era fazenda, mas uma pequena propriedade rural. Inclusive, meu pai tinha, entre outras coisas, plantava cana e fazia cachaça. Tinha um alambique, comprava cana também de outros, né? E eu com 7 anos já cuidava até de alambique. De manhã eu estudava à tarde, né? Naquela época, escolas pequenas do interior, estudava à tarde, de manhã trabalhava, e com muito orgulho que eu posso dizer que eu ia para a roça com enxada mesmo e trabalhando, e suando, pegando sol. E em alguns momentos eu cuidava também do alambique, sabia como funcionar uma dorna direitinho. Então, olha, isso aqui foi uma aprendizagem que valeu para a vida inteira, sem dúvida. Já começou trabalhador desde cedo. E como foi a ida para o seminário? Com 10 anos, então, foi que o professor foi para o seminário. Como que foi essa ida? Sim, minha mãe sempre foi, tanto até o meu nome já vem, né, com Judas Tadeu, já dá por razões óbvias, minha mãe sempre foi muito devota de São Judas Tadeu, acho que isso aí teve uma influência muito grande, família católica, naquela época, quer dizer, hoje é difícil até entender, mas naquela época praticamente quase que a maioria das famílias gostaria de ter um filho ou uma filha, ou freira, ou padre, coisa assim. E eu até comecei antes como coroinha, já era coroinha, com 6 anos já era coroinha. Tubarão tinha o bispado, tinha bispo, então eu já servia, atendia lá. E realmente eu mesmo tinha vontade de ir para o seminário. Aí foi a minha mãe, e lá em Tubarão tem um seminário muito grande, que naquela época tinha 250 meninos em internato, quer dizer, internato mesmo, o dia inteiro fechado, né? Hoje não tem nem 30. Então, de certa maneira, influência da mãe e eu mesmo, porque já desde o início servindo como coroinha, quer dizer, fui. E ela foi uma grande escola, diga de passagem, que você vivia o tempo inteiro estudando ou praticando esporte. Não eu, mas todos, não tinha um que não lesse um livro, pelo menos um livro por semana. Eu me lembro que aquela coleção de Karl May, que hoje nem se fala mais, tinha 18 volumes e eu li todos, diga de passagem. Então você lia muito. Isso é muito bom hoje, inclusive, para a gente. É algo que não existe mais, né? Infelizmente. O professor comentou que é de Tubarão, nasceu em Santa Catarina. Como foi essa vinda para o Paraná? Eu sei que o professor estudou em Ponta Grossa, no Colégio Agrícola. Como que foi esse processo de sair de Santa Catarina e chegar a estudar aqui no Paraná? Aí como seminarista, quando você sai um pouco perdido, né? Eu ainda saí muito jovem, com uns 14 anos, né? Mas quando você sai um pouco perdido. Meu primo já estudava em Ponta Grossa no Colégio Agrícola, e o fato de eu já ter origem rural, quer dizer, fazer o Colégio Agrícola foi algo assim, com a influência mais do primo, sem dúvida nenhuma, e vim com um excelente colégio, um colégio que você não precisava nem fazer cursinho naquela época. Praticamente todos os meus colegas que saíram do Colégio Agrícola, Augusto Riba de Ponta Grossa, vieram fazer vestibular, seja engenharia, medicina, e eu, no meu caso, agronomia, passava sem fazer cursinho, porque a formação era excelente. Então, eu tive boas escolas, tive feliz por causa disso. Então, essa escolha, a primeira faculdade em agronomia, foi uma coisa natural. O professor estudava numa escola agrícola. Como foi esse processo de escolher a primeira profissão? Aí eu até costumo sempre brincar com o meu primo, né? Esse que eu virei agrônomo por causa dele e ele virou agrônomo por causa de mim. Ele veio, fez colégio agrícola, saiu, não foi fazer a faculdade direto, foi trabalhar. E eu, no ano seguinte, eu termino, e aí eu mesmo fiz a inscrição. Naquela época a gente podia fazer a inscrição até para terceiras pessoas. Eu fiz a inscrição do meu vestibular e fiz para ele também. Meio a revelia. E aí ele acabou, nós fizemos juntos, e, claro, fazendo colégio agrícola e cair na agronomia, realmente foi um contínuo muito fácil.
E o professor, nessa época, estudando, nunca parou de estudar. Já em 72 foi fazer o mestrado. O professor, eu imagino que foi um dos primeiros aqui no Brasil a ter essa titulação. Como foi essa escolha do mestrado? Sem dúvida, eu até me lembro bem que no terceiro ano da agronomia, eu ouvi alguém falar em mestrado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, hoje em dia é comum, mas olha, lembre lá em 1970, falar em mestrado, que diabo é isso, né? Ou seja, você já tinha aquela ideia, e até pela minha mãe, que foi professora, acho que teve uma influência muito grande. Ela já falava, e eu até costumo dizer que era uma PhD para a época dela. Hoje existe até escola com o nome dela. Que ela sempre dizia que não podia parar de estudar nunca. Então, terminando a faculdade, eu digo, poxa, tem mestrado? É para continuar? Eu vou continuar. E aí foi fazer economia rural, por ter agronomia, fui fazer economia rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E também eu tinha uma certa, eu gostava um pouco, era agrônomo, mas gostava já de economia. Eu tinha uma certa tendência de economia. Então, eu digo, vou fazer economia rural em Porto Alegre, e fiz em 72, 73. Eu estou conversando com o professor Judas Tadeu Graci Mendes, uma pessoa que tem uma vida dedicada à educação, uma pessoa muito estudiosa. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já para ouvir mais histórias do professor Judas Tadeu Graci Mendes.